Graça e paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, quero aqui juntos com vocês, lendo essa palavra quentinha vindo do céu, aleluias. Eu aqui, você aí, mas juntinho na mesma presença, na mesma fé, amém? Glórias a Deus, em nome do Senhor Jesus, Estou trabalhando, mas temos que fazer a seara, Quero compartilhar aqui junto com os meus amados ouvintes, aqui nos Salmos, que você possa acompanhar aí na sua Bíblia, porque quero falar para os irmãos que a palavra do Senhor, ela sempre tem direção, ela tem endereço certo, Ela não caminha só, ela não vai só. Quando o nosso Deus, ela determina, vou falar, porque Ele sabe com quem vai falar. É comigo, é com você, Porque para mim tá falando isso aí, primeiro sai daqui para ir. Aleluia. Se tiver alguma falha, algum erro, desde já eu peço perdão, irmão, porque eu estou sem óculos. Aleluia. Não sei aonde está, mas Jesus é a minha visão, Porque quem vai falar é o Senhor. Então vamos lá. O nosso Deus é a nossa direção, gente. Que você nunca possa esquecer disso. Porque não adianta nós termos ouvido e não poder ouvir. Não adianta ter olhos e não poder enxergar. Então que os nossos alvos seja sempre o nosso, aleluia, assessor. Que é o nosso Senhor Jesus. Aleluias. Ele é o nosso dono. Ele é o soberano. Aleluias. Que você nunca possa esquecer disso no seu momento de maior tribulação. Quando você está naquela provação, numa tribulação, que você diz que não tem mais jeito, que não vai sair dela, que é impossível, é onde Deus diz, aleluia, que nunca saiu do seu barco e nem do meu. Aleluia. É onde que na fraqueza você mesmo se pergunta onde vai buscar tanta força. Porque nessa situação não era para mim estar de pé. E Deus vai falar para você. A tua força sempre foi eu. Deus fala que Ele é a força. Aleluias. Aleluias. Somos fracos, somos falhos, somos humanos. Por isso que nós esfraquecemos e entristecemos. Só não podemos errar, e mesmo assim nós erramos, mas que quando erramos, que sejamos na inocência, Porque muitas vezes a gente não vem buscar sabedoria aqui na palavra e nós erramos. Então isso quer dizer errar na sabedoria. Agora você não erre sabendo que aquilo é errado, porque o nosso Deus, esse Deus que nós estamos falando dele aqui, esse Deus que vai falar com você aqui agora, ele não tem culpado como inocente. Aleluias. E ele sabe trabalhar. Amém? Glórias a Deus. Então, que cada dia desse nosso momento que nosso Deus permite, a gente aqui na terra, nós temos a consciência, porque o Senhor Jesus já falou na palavra várias e várias vezes, que cada dia que eles não deixam de pé é porque nós temos uma missão a fazer. Aleluias. Nós temos um líder. Então que nós possamos fazer a missão, porque Ele nos escolheu, Ele nos capacitou para nós trabalharmos, para nós sempre sermos irmãos, unidos, uns ao outro. Aleluias. Glórias a Jesus. Ele é o Deus de perto, Ele é o Deus de longe, Ele é o Deus do começo, do meio e do fim. Ele é o ômega. Então que nós possamos sempre lembrar disso. Porque é onde está a nossa força, é quando a gente lembra, aleluias, que o nosso Deus, Ele é o ômega. Glórias a Deus. Amém? Para que você nunca possa esquecer que Ele é a sua respiração. Você respira por conta desse nosso Deus. Seja sempre fiel. Se justifique todos os dias para o Senhor. Deus, eu errei, Senhor.
Se eu errei, me conserta, me mostra o meu erro, para que eu não possa fazer mais. Todos os dias procura se santificar ao Pai Celestial. Aleluias. Se conserta com Deus. Porque o nosso Deus, ele não quer saber do coração, só do coração. Ah, mas eu conheço Deus, ele quer saber só do meu coração. Não. Ele quer saber de você por inteiro. Por inteiro. Ele falou, vinde como estais e eu vos aliviarei. Então ele ia aliviar a tua dor, porque neste mundo é só dor, é só sofrimento. Aleluias. Ele ia mudar, ele muda. Por isso que ele muda o teu coração para o melhor, para tu fazer a obra melhor, amar, porque o nosso Deus, ele é amor, o verdadeiro amor. Então temos que ter ele plantado sim dentro de nós. Porque se você não tiver esse amor, você nunca vai conseguir, aleluia, chegar lá na frente. Você nunca vai conseguir caminhar, porque o nosso Deus, ele é amor. Ele é amor. Quando vem as horas da mágoa, quando vem as horas da dificuldade, é porque o nosso Deus, ele também é fogo consumidor. Mas você tem que saber na palavra se é do Senhor. Aleluias. Glórias a Deus. Eu costumo muito perguntar tudo ao Senhor. Muito. Eu quero deixar aqui para os amados irmãos no livro dos Salmos. Que esse nosso Deus, ele é fiel, viu? Ele é fiel, bom todo tempo, e todo tempo esse nosso Deus é bom. Que você ame Ele com todo o teu coração. Que só Ele pode, só Ele tem para fazer. E eu vou deixar aqui para nossa meditação, porque o nosso Deus, Ele é tremendo. Aleluias. Não adianta escolher outro, porque o nosso Deus quem fala. Porque aqui é a boca dele falando, meus amados. Você, meus amados ouvintes, que tiver com a sua Bíblia aí, se não tiver, tu já anota, porque tu vai ver na tua casa, no seu trabalho, mas que você esteja assim, ó, sempre coladinho com o Senhor Jesus, porque Ele é teu amigo fiel. Sabe por que tem essas duas partes? Porque é os braços do Senhor ali, ó, te abraçando. Abraça o Senhor Jesus pela tua fé, pela tua confiança que o Senhor tem nele. Aleluias. Confia em Deus. Aqui no Salmo 73, perdão, no Salmo 73, ele vai falar para mim e para você. Lembrando, os irmãos, que eu estou sem óculos. Então, que se tiver falha aí, me ajude aí em nome de Jesus. Amém? Salmo 73. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Tá vendo? Esse nosso Deus, ele é bom. Quando você é puro, quando você é verdadeiro, quando você é temente ao Senhor, não tem como ele ser falho com você, né? Se você escolheu, Deus nos escolheu e nós escolheu a ficar com ele, né? Deixou as coisas do mundo, as coisas mudando para seguir a Jesus. Então siga na sinceridade, né? Siga na sinceridade, porque eu creio que não é em vão o seu trabalhar com o Senhor. Aleluias. Não importa o que fale de você aqui na terra, o que importa é você para Jesus, né? Ele não disse, eu sou a peleja. Então deixa Deus ser a peleja. Aleluias. Né? Deixa Deus te justificar. Deixa Deus te justificar em nome do Senhor Jesus. Então, no 2, fala: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver
a prosperidade dos ímpios. Aleluias. Então, Senhor Deus, ele fala do 2, né? Que nós nunca possamos ter inveja do próximo. Porque quando você tem aquela inveja, quando você vem cair em si, você tá uma pessoa fraca, muitas vezes até sair da presença do Senhor, porque você foi soberbo, você teve inveja do próximo, você desejou o que era do próximo. Você poderia muito bem chegar e ir aos pés do Senhor, porque quando nós necessitamos de algo, nós pedimos ao Pai, porque só Ele tem para nos dar. Porque se o meu vizinho tem algo, porque foi Deus que permitiu ele ter, permitiu que ele tivesse, não eu. Porque se fosse para mim ter, era o meu vizinho e a mim, mas foi para o meu vizinho. Então você tem que dar glória, se engrandecer e dizer glória a Deus pela vida do meu vizinho. Aleluia, Jesus. Porque não precisa nem você abrir a boca para dizer a esse soberano que você precisa, porque Deus sabe que você precisa, e Ele se glorifica quando vê você agradecendo pelas bondades do vizinho. Aleluias, porque aí você já fez um ídolo, você já fez uma obra, agradecendo a Deus, orando pela vida do seu vizinho, pela vida do próximo, pela vida do teu irmão, pela vida de um parente, porque muitas vezes aí isso vem até mesmo de dentro de casa, entendeu? Que a pessoa quer ter o que você tem, mas não quer passar pelo estreito que você passa, não quer servir a esse Deus que você serve, porque não é fácil servir ao Mestre, não é fácil, assim como não foi fácil do Mestre ter morrido por nós também na cruz. Ele carregou com si todos os nossos pecados, todas as nossas dores. Por 3 vezes ele caiu de tanta dor, de tanto pecado, mas por 3 vezes ele se levantou. Aleluias. E hoje ele está em pé, vivo. Aleluias. Para nos resgatar da garra de Satanás. Para que não deixarmos que nós possamos cair. Aleluias. Porque só aqui que nós vamos encontrar firmeza. Porque é aqui o caminho. É aqui a verdade. É aqui onde você vai tirar todo o soberbo. Como diz a palavra hoje, não tenha inveja do seu próximo. Peça ao Senhor o que você deseja, porque Deus já sabe. Deus já sabe o que você deseja. Deus almeja o seu coração, mas Ele quer que abra a boca. Ele quer que você abra a boca e diga o que você precisa. Aleluias. Amém? Então não tenha inveja. Guerreie, busque, lute. Né? Enquanto vivemos aqui nessa terra, trabalhem, porque temos que viver do trabalho, né? Assim como Ruth. Ruth, ela ficou viúva, mas ela foi ali, o meio do campo. Ela foi trabalhar, em nome de Jesus. E assim é a nossa vida aqui. Enquanto aqui nós vivemos na terra, nós temos que trabalhar. Então vamos trabalhar, sem desejar o mal a ninguém, sem desejar o que é do próximo, né? Mas pedir a Deus condições para você ter o que você precisa, o que você deseja, e sendo da vontade do Senhor, que o Senhor venha realizar, e Deus vai realizar, né, se for da vontade dele, porque muitas vezes não é não, muitas vezes você quer ter algo, mas Deus não quer que tu tenha, né? Então peça a Deus, se for da direção do Senhor, Ele dá para você. Melhor do que sentir desejo no que é do irmão, no que é do próximo, né? Em nome do Senhor Jesus. Então essa é a palavra de hoje, que você possa ler e reler no Salmo 73, né? E aqui eu deixo aqui a paz do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, para todos os ouvintes desse vídeo que alcançarem. Em nome do Pai. Amanhã votaremos juntinho de novo para a glória de Deus. Amém?